O que é que você vai aprender nesse curso? Esse curso tem o objetivo de ser um curso prático, de te preparar, tá? Para você sair fazendo mapa de todo mundo, tá? Vamos ter um breve histórico sobre os números de 1 a 9 e mais os números mestres e os números kármicos. Nós vamos aprender características positivas e negativas desse número. Arquétipos correlacionados a esse número. É uma coisa que facilita muito o aprendizado quando você pega o arquétipo que está por detrás daquele número. Porque o arquétipo é uma forma primordial, é um conhecimento abstrato daquele número, das qualidades daquele número, que depois você vai aplicar de forma prática. O conhecimento abstrato é como o sumo daquele conhecimento. E aquele sumo, ele é como se fosse uma célula-tronco, vamos dizer assim, que depois você pode aplicar em qualquer coisa. Os animais arquetípicos ligados àquele número, que também é um facilitador. Hábitos, pensamentos, sentimentos, emoções. Como é que esse número funciona? Como é que ele pensa? O que ele sente? Como é que é o comportamento dele? Enfim, vocação desse número. Quais são as profissões que têm a ver com esse número? As funções empresariais que têm a ver com esse número, perfil financeiro desse número, como é que esse número lida com dinheiro, características amorosas e sexuais do número, como é esse número no amor e no sexo, no relacionamento amoroso, como é que é a intimidade, como é que é o prazer desse número, desafios, dificuldades e possíveis vícios. O que esse número repete? O que esse número precisa tratar nele? Qual é a sombra que ele precisa integrar? O que precisa ser sedado nesse número? Tendências a patologias. Todo número tem suas características que vão reverberar no corpo físico. Então, assim, tendências a patologias. Vamos fazer comparação com signo, astros, elementos da natureza, cores, órgãos. E uma comparação legal, que eu que fiz a correlação, assim, uma palhinha rápida sobre os 5 tipos de caráter do Reich, da leitura corporal reichiana, fazendo um paralelo com a numerologia. Qual traço de caráter tem a ver com cada número, tá? E mais... Em todos os cursos de numerologia kármica, você vai ter a análise dos números elementares, de 1 a 9, os números mestres e números kármicos. Porém, aqui no Instituto Consciência você vai ter um grande diferencial, a análise da origem dos números elementares. Então você vai ter especificamente todos os números até o número 33, não apenas 1 a 9, kármicos e mestres, mas todos os números de 1 a 33, e eu vou te ensinar como analisar a origem dos números. Então, qualquer número composto que você pegar, você vai analisar ele como número elementar, reduzindo ele ao número de um algarismo, mas você vai conseguir dar uma especificidade para aquele número, porque você vai analisar ele como origem. Por exemplo, um 8 vindo de 44 é diferente de um 8 vindo de 35. Que também é diferente de um 8 vindo de 53. Então, essa forma de raciocinar, você vai aprender aqui e você vai ser muito mais detalhista com isso. Existe um número bom e número ruim? Vamos ver isso ao longo do curso. E aí, tudo aquilo que eu falei é em relação aos números, tá? E nós vamos aprender também, é claro, nesse curso, as posições, o significado de cada posição, porque como é feito o mapa, a leitura de um mapa, você sabe o que é um número, você sabe o que é uma posição, e aí a sua interpretação vai ser o que significa essa posição nesse número, tá? Então, as posições, número da alma, também conhecido como número do coração, ideação, que são aqueles desejos interiores, aquele desejo de alma, sabe? É o combustível, aquilo que alimenta a pessoa, aquilo que é combustível, aquilo que dá vontade, é aquela coisa que a pessoa, sabe? Número da impressão, as máscaras sociais que nós usamos. Síntese é a personalidade como um todo, tá? A posição da síntese é um meio termo entre
aquilo que é interior da pessoa e o que ela aparenta. É a personalidade como um todo, é o comportamento. Caminho do destino, eu gosto mais da palavra caminho de origem, porque a palavra destino às vezes remete a gente a algo que está por vir. A gente não pensa em destino também o que a gente passou, apesar de ser caminho de origem, da onde eu vim, né? Quais são as facilidades que eu tenho. Talento oculto. Talento oculto é a posição que fala sobre os dons, fala sobre nossos hobbies e fala muito sobre o nosso prazer. Então vai falar muito sobre a nossa questão de intimidade, como é que a gente é no relacionamento amoroso. Número-chave é a posição que fala do livre-arbítrio. Essa posição vai falar o que você leva em consideração para fazer as suas escolhas. Quais são as principais questões que vão pesar nas suas escolhas. Temperamento. Se você é uma pessoa mais física, né? Se tem um temperamento mais físico, que é mais executivo, é mais mão na massa, se você é mais emocional, se você é mais intelectual, ou se você é mais intuitivo. E isso vai falar muito da forma de aprendizagem da pessoa, tá? E também da forma como ela se comunica. Número do karma vai falar sobre um débito que você veio equilibrar, tá? Então, o número do karma vai ser algo em termos de correção, tá? Em termos de realinhamento de rota, que você deve estar atento. Quinta essência, essa é a grande posição do mapa, né? Isso aí vai estar falando do seu eu superior. Quem é o seu ser? Seu ser vibra qual energia? É uma posição muito interessante. Lições kármicas. Lições kármicas vai falar sobre as nossas experiências e inexperiências. Desafios kármicos são aquelas situações que foram difíceis para você, né? Vai falar no desafio da infância, qual foi a tua principal dificuldade na infância, na adolescência, na idade adulta e na velhice. E número do ano pessoal. O que esse ano vai estar vibrando para mim? Não é bem previsão, não. É assim, qual é a vibração que vai estar regendo no ano? E aí, eu que tenho que aproveitar essa vibração para surfar, né? Pegar o flow e não remar contra a maré, tá? Enfim, como fazer uma leitura de excelência de um mapa? Vamos aprender isso ao longo do curso. Vamos ver que vamos ter que conhecer bem os números, conhecer bem as posições e fazer a interpretação desse casamento de número com posição. Outra coisa que nós vamos aprender no curso é compreender como é que os números se relacionam, né? Nem tem como antecipar isso aqui porque eu tenho que falar dos números, mas tem números que são mais harmônicos entre si, tem números que são mais dissonantes entre si, né? E a gente vai ter no nosso mapa números assim, tá? Então, assim, eu vou ter, de repente, no meu mapa, um número que fala sobre liberdade e outro que fala sobre rotina. Então, aí a gente pega um conflito. Eu vou ter no meu mapa um número que fala sobre quebra de padrões e um que fala sobre tradicionalismo. Vou ter um conflito. Eu vou ter no meu mapa 2 números que falam sobre amorosidade. Encaixou. Enfim, tudo isso faz parte de uma boa leitura de mapa numerológico. Pegar essas coisas sutis vão fazer a diferença na interpretação do seu mapa. Compreender como é que as posições se relacionam. Isso é muito importante. Por exemplo, eu falei ali anteriormente sobre o número da alma e as máscaras. O número que está no número da alma e o que está nas máscaras são números compatíveis? Você está vendo uma personalidade mais coerente, uma personalidade mais sincera, mais espontânea. Você está vendo números assim muito contrastantes nessas duas posições, você vai pegar uma personalidade que se esconde um pouco mais. E aí tem 2 motivos, né? Existe, né? A gente não pode negar, um motivo malicioso, mas também existe a necessidade de proteção. Mas o que eu quero dizer aqui, que é uma coisa que nós vamos aprender aqui, é comparar as posições e ver como é que essas posições elas estão interligadas entre si, tá? Fazer essa comparação, essa síntese é algo fino que esse curso vai trabalhar.
esse é o conteúdo que vai ser abordado no nosso curso. Compreender, olhar o mapa como um todo, tá? Primeiro, você faz uma análise, né, que é pegar cada coisa e dissecar, depois é juntar o todo, tá? Porque é desse caldeirão aí, desse olhar como um todo, é que vai sair o grande conhecimento. É você vir aqui, olhar na minúcia, olhar no telescópio, depois ir lá pro alto do estádio e olhar aquilo ali como um todo para ver como é que funciona. E eu espero que seja um prazer para você estar aprendendo isso tudo aqui. Ciência.